Vem comigo conhecer por dentro o meu consultório online. E sim, eu vou te mostrar os bastidores de uma psicóloga que atende exclusivamente online. Equipamentos, plataformas, como é a rotina, como eu me organizo aqui nesse espaço. Então, bora, hein? Que hoje eu vou te mostrar tudo. Eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga, mas não somente isso. Então, aqui no meu canal você vai ver bastidores da minha rotina como psicóloga, produtora de conteúdo, podcaster, empresária e mais um monte de outras skins que a gente assume aí no dia a dia. Ó, esse aqui é meu cantinho, fica na minha casa, eu tenho privacidade, então eu passo aí boa parte do meu dia aqui dentro, seja atendendo ou me preparando para os meus atendimentos e também nesse pós-atendimento. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho do que rola por aqui, tá? Vou até tomar uma aguinha, que inclusive essa daqui, ó, é a minha fiel escudeira, tá sempre aqui do meu lado, porque a gente fala bastante também durante os atendimentos, né? Muitas pessoas têm uma ideia de que o psicólogo fica ali atrás do divã, fazendo anotações, só ouvindo e só o paciente falando, mas não, a gente também fala bastante. Eu, como terapeuta cognitivo comportamental, muitas vezes vou precisar fazer psicoeducação, que é uma estratégia que a gente utiliza muito na terapia cognitivo-comportamental, explicar coisas para os pacientes, aplicar algumas técnicas, intervenções e mais um monte de outras coisas aí que rolam no atendimento. Então, estou sempre com a minha garrafinha. Essa daqui é do meu podcast, inclusive, o podcast Terapia no Dia a Dia. Se você ainda não segue, o link tá aqui na descrição. Vai lá, porque lá eu entrego conteúdos de saúde mental, diferente daqui, né, no YouTube, que eu mostro mais a minha rotina, mais bastidores. Lá eu entrego episódios semanais aí para te ajudar a desenvolver mais saúde mental, mais qualidade de vida, tá? Bom, então já falei o primeiro item aqui, que é a minha garrafinha, porque a gente acaba atendendo o dia inteiro, né? Eu atendo de 2 às 7, mas muitas vezes é corrido e a gente esquece de levantar para beber água, né? Então já venho para cá com ela. Outro item indispensável aqui, fones de ouvido. A gente precisa garantir a privacidade, por mais que eu esteja aqui num ambiente que tem isolamento, que eu tô trancada aqui, né? E eu fico sozinha aqui, mas eu uso fone de ouvido porque é uma exigência, né, do EPSI, que regulamenta os atendimentos online, e para que os pacientes também se sintam mais confortáveis, né? Por mais que eu oriente eles sobre a privacidade que eles precisam ter lá, eu também aqui preciso ter, e eu quero que eles se sintam sempre muito confortáveis, muito à vontade para falar sobre todas as suas questões. Então eu utilizo o fone de ouvido e na ferramenta que eu utilizo para atender, eu já vou mostrar para vocês a plataforma que eu uso, eu coloco a opção de ouvir por aqui, né, pelo fone de ouvido, mas eu prefiro captar o microfone do microfone, tá? Por quê? Porque esses fones de ouvido, muitas vezes eles deixam um pouco o som abafado e eu gosto de oferecer a melhor experiência para os pacientes. Então, eu escolho fazer a captação a partir desse microfone, tá? Esse microfone é um microfone bem antigo, era o meu microfone anterior, que eu gravava podcasts com ele. A gente comprou um microfone mais moderno para gravar e eu acabei aproveitando esse aqui para utilizar no consultório. Esse aqui deve ter uns 4, 5 anos, mas ele funciona muito bem. Ele é da HyperX, que é uma marca muito boa de microfones. E eu não tenho, assim, né, como dar preço, porque eu nem sei se ele ainda está à venda, né? Mas imagino que tenham microfones aí até mais portáteis, mais modernos, que você pode utilizar também aí no seu consultório ou, né, na sua prática aí se você faz algum tipo de trabalho online, né? Mas esse aqui funciona muito bem, ele tem
algumas funções interessantes, como fechar aqui embaixo, reduzir o ruído externo, e é uma ferramenta assim que torna, né, a qualidade do áudio melhor. Mas depois vocês podem pesquisar aí outros modelos. Esses microfones aqui, como esse que eu estou usando para gravar aqui o vídeo, também são excelentes para captação de voz, mas porque eu não utilizo, porque se eu usar o dia inteiro, acredito que uma hora a bateria vai acabar. E esse aqui, né, como ele fica conectado direto aqui no computador, eu não tenho esse problema. Então eu faço a audição por aqui e o microfone capta a voz por esse aqui. Depois eu vou mostrar para vocês direitinho como é na plataforma que eu atendo, tá? Eu atendo a maior parte do tempo, ainda tá dia, né? Eu escolhi colocar essa persiana aqui, que é uma persiana solar, porque ela, embora ela dê privacidade, assim, né? Eu consigo ficar aqui dentro bem escondidinha aqui, mas ela não impede a passagem de luz, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, uma blackout, impedir a passagem de luz, e eu gosto muito da luz natural, enfim, então a minha mesa fica bem de frente para a janela. Às vezes eu deixo a janela, né, também um pouco aberta, mas às vezes cansa um pouco a vista também, né? E até porque aqui na minha casa é sol da tarde. Então, gente, quando dá 2, 3 da tarde, o sol está assim, ó, invadindo esse lugar. Então eu me sinto mais confortável fechando aqui a persiana. Eu sento aqui, né, e uso também essa webcam. Essa webcam também, muitas pessoas, né, PCs que atendem online, ou até outras pessoas que também têm outros tipos de trabalho online, me perguntam, né, e essa webcam? Essa webcam, gente, eu tenho ela desde 2022, 21, 22, se eu não me engano. Já até pensei em trocar, assim, mas ela é tão boa, a qualidade dela é ótima. Então, sempre que eu vou pesquisar, eu encontro ela ainda sendo indicada, né? E não justifica trocar se eu não tenho nenhum tipo de problema com ela. Ela é da Logitech. É uma C922 Pro. Eu já tive a C920S, se eu não me engano. Era muito boa também, mas essa, por ser uma câmera Pro, ela oferece ali uma resolução melhor. E vou mostrar para vocês aqui como fica na tela. Fica uma tela bem legal. Então eu utilizo essa webcam para tornar a imagem assim mais nítida, né? Atendimento online, a gente acaba usando muito essa parte aqui, né? E depois eu vou mostrar para vocês aqui também o que aparece no cenário quando eu abrir a câmera aqui para vocês verem. E aí eu utilizo essa webcam, que não é assim a mais cara, não é a mais moderna, mas ela super me atende e eu não tenho interesse em trocar nem tão cedo. Então é a C922 Pro. Eu vou deixar aqui na descrição os links, caso depois você queira, né, pesquisar, ver qual é essa webcam, vou deixar aqui na descrição. Mas eu estava falando da persiana porque eu atendo durante o dia a maior parte dos atendimentos, né? O meu primeiro atendimento é às 14 horas e o último é às 18 horas. Mas mais assim para o final do dia começa a escurecer, principalmente mais para o inverno, que escurece um pouquinho mais cedo, eu utilizo às vezes algum recurso de luz, né? Posso usar essa que eu tô usando aqui para gravar, né? Agora vai ficar escuro se eu mostrar para vocês, mas depois eu peço para Manu colocar na edição uma fotinho dela. E vou colocar o link na descrição também. É uma lâmpada super legal, ela é um softbox, né, que a gente chama, só que ela não é aquele trombolhão, sabe? E aí, às vezes, eu deixo ela aqui no cantinho, eu coloco ela, na verdade, para bater na parede e ela volta e dá uma iluminada no meu rosto. Mas muitas vezes eu utilizo isso aqui também, ó, acaba sendo mais prático, que é uma luzinha de mesa. Ela tem 3 cores, sabe, ó? Ela não esquenta muito, porque essa outra esquenta bastante. E ela tem aqui, ó, a neutra com amarelo, a branca. Tá vendo? E aí eu deixo ela aqui viradinha pra mim. Ela funciona, inclusive, ela é recarregável, mas eu já deixo ela conectada aqui, né, no carregador. E aí eu só de colocar ela aqui,
ela já dá uma iluminada, que o meu quarto é bem iluminado, então fica bem tranquilo, mas ela é ótima porque eu uso ela tanto para fazer esse efeito de ring light, sem precisar, né, ter mais uma coisa em cima da minha mesa, e ela também não esquenta, é uma luz assim bem confortável e eu uso também para estudar. De vez em quando coloco ela aqui também para estudar, para ler. Então é ótima. E tenho essa daqui também, que quando eu preciso de um pouquinho mais de luz, eu coloco ela aqui no computador, ó. Ela prende, tá vendo? E ela é reposicionável. Você pode mudar também a intensidade da luz. Ela só tem uma questão que ela tem uma durabilidade ali de 3 a 4 horas, né? Mas como eu disse para vocês, eu atendo poucos pacientes à noite, então não é um problema. E ela você pode também colocar a alimentação nela igual essa daqui, tá? Então dá para ficar funcionando direto também. Essa é legal se você atende pelo celular ou precisa fazer uma reunião pelo celular. Ela é bacana porque ela tem esse... Tem que só virar aqui, peraí. Ela tem esse furinho aqui que você pode encaixar certinho. Aqui, pronto. Certinho no seu celular, ó. Olha que legal. Aí fica o buraquinho certinho da câmera e ela aumenta e diminui a intensidade. Ó, agora tá 100%, ó, vou diminuir. Inclusive ela fica colorida também, se você quiser fazer uma luz diferente de fundo. Ela tem várias cores aqui, ó. Essas cores. É uma luz super legal, tanto para você fazer uma reunião online, para fazer um story. Eu uso muito ela quando eu vou fazer story aqui no final do dia, eu sempre respondo caixinha de perguntas no final do dia. Então aproveito essa iluminação, tá? Vou deixar também o link na descrição. Ah, minha companheira Alexa, né? Porque eu uso muito ela quando eu vou colocar timer para estudar, para adicionar algum lembrete, ou então quando eu tô num tempo vago, algum horário vago de atendimento, ou entre um paciente e outro eu tenho uma pausa, eu gosto de colocar uma musiquinha para tocar, principalmente músicas lo-fi, que me ajudam muito na concentração. Então a Alexa é minha companheira aqui também. Eu fiz até para perguntar alguma coisa para ela também, e eu uso bastante. A minha é um modelo mais antigo, eu gosto porque ela tem o horário, então até me ajuda a ficar atenta ali no tempo de sessão também. É uma ótima ferramenta. Um lip balm, né? Essencial também, né, gente? Fazer um retoque aí no meio do dia. Eu já deixo o meu aqui já no computador aqui para eu não, né, ficar procurando, ficar perdida. Esse aqui, por acaso, é da Guava, eu sou embaixadora da Guava, e vocês aqui têm cupom no canal, cupom Bia Garcia, vocês têm 15% de desconto e ainda acumula com os descontos do site. Eu gosto muito da make deles para trabalhar, porque é uma make funcional, prática. Eu nem usar base, eu uso. Eu passo só o corretivo, o blush, que é stick, né? E o rímel maravilhoso. Vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo depois mostrando como eu me arrumo para atender em casa. Eu faço uma maquiagem rápida, 3 minutos, gente. Eu faço essa maquiagem e eu vou fazer junto com vocês aqui no vídeo do canal, tá? Vou anotar para eu não esquecer. Mais aqui, gente. Ah, o meu computador, né? Eu tenho já há muito tempo esse computador. É um MacBook Pro. Antes desse eu tinha um MacBook Air, mas acabei trocando para o Pro porque eu acabo usando também para vídeos pesados e eu preciso de um processador que seja bem legal. Então esse aqui, mas eu já tenho ele há muito tempo, é um modelo até mais antigo, mas está funcionando, me atende e é isso, né? Eu gosto de utilizar duas telas, pretendo inclusive... Ups, deixa eu fechar aqui que tá com dados de pacientes, meu Deus. Mas vocês não conseguiram ver daí. Eu gosto de usar duas telas, tá? Por vários motivos, assim, né? Pela praticidade de, às vezes, tá olhando algum arquivo em uma tela e trabalhando na outra. E para atender, eu acho muito bom, porque eu já deixo aqui o aplicativo que eu uso para atender. Eu posso ter algum material complementar aqui na tela ao lado, a própria tela do WhatsApp aqui para enviar o link de atendimento para os pacientes, né? Então
Eu não sei trabalhar com uma tela só. Gente, engraçado que eu vivi a vida inteira com uma tela só. E aí, agora que eu tenho duas telas, eu não consigo mais. Às vezes eu tô só com o notebook, eu fico perdidinha. Então, eu gosto de ter duas telas. O meu monitor é um monitor muito antigo. Ele, inclusive, distorce algumas cores. Mas eu sou aquela pessoa, assim, que, embora eu ame tecnologia, quando a coisa tá funcionando e tá me atendendo, eu uso ela até acabar. Os meus celulares eu uso até eles já não me atenderem mais e aí eu troco. Então, não tenho planos de trocar de monitor agora. O dia que esse aqui estragar, eu espero que ele não ouça isso, resolva estragar, né? Pra fazer graça, mas enquanto isso, vamos usando esse daqui. Mas eu penso em trocar por um monitor branco. Eu acho que vai combinar melhor aqui com a minha mesa, né? Que mais? Ó, isso aqui, gente, é super útil. Eu ganhei isso aqui de brinde quando eu comprei esse outro negocinho aqui que é bem legal. É de uma empresa, Suporte PDF, se eu não me engano. Eu não tenho cupom deles, mas eles fazem um trabalho super legal. Isso aqui é bem útil para colocar aqui do lado quando eu preciso estudar algum livro físico e quero produzir algum material para pacientes. Então, eu utilizo bastante isso aqui, né? E aí veio de brinde esse suporte de celular, que eu deixo ele aqui do lado, assim, né? Para não ficar o celular perdido e para ficar ali longe de mim, para não me desconcentrar enquanto eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo, né? Os meus pacientes têm o meu contato, pode haver alguma urgência, então eu não posso ficar sem o meu celular próximo e eu combino isso com todos os meus pacientes. Então, isso aqui também é bem útil. Ah, o iPad eu uso para fazer anotações, né? Não faço prontuário nele, eu vou mostrar para vocês a plataforma que eu uso para fazer o prontuário, mas eu gosto do iPad para ir anotando algumas coisas quando eu não quero interromper o paciente e eu não posso esquecer de voltar naquilo. Para anotar algum ponto assim muito importante da sessão, alguma tarefa de casa que eu posso ter que mandar para o paciente, né, um plano de ação, algum combinado, algum material que eu fiquei de mandar. Então, eu gosto de ter o iPad aqui. Poderia anotar num papel, eventualmente eu anoto no papel, mas eu gosto de usar o iPad porque nesse aplicativo que eu uso para atender, ele tem a função de compartilhar a tela e eu consigo compartilhar a tela do meu iPad com o computador. Então é legal porque às vezes eu faço uns rabiscos, uns fluxogramas, a gente constrói, né? A gente chama de uma conceituação de caso colaborativa e dá pra gente fazer algumas coisas, né? Muito bom, assim, quando a gente tá explicando e tem algum recurso visual, embora esse aplicativo também tenha um recurso chamado quadro branco e que eu vou digitando também, mas quando eu quero rabiscar, aí eu compartilho a tela do iPad. O meu iPad é velho, gente. Eu vou falar pra vocês agora o modelo, mas ele é muito antigo. É outro que, assim, se ele não quebrar, eu vou usar ele ainda por muito tempo. Vocês também são assim? Ó, esse aqui, ele é um iPad Air, bem antigo ele, mas funciona maravilhosamente bem. Que eles não nos ouçam e resolvam quebrar agora, né? Essa capinha é fantástica também, porque ela tem teclado. A capinha eu comprei, acho que foi na Amazon, eu vou deixar o link aqui, porque eu demorei tanto para achar essa capinha, eu levei um tempão procurando, que eu vou colocar o link aqui caso você... Foi na Amazon ou Mercado Livre, um dos dois, mas eu vou deixar o link aqui. É excelente essa capinha, ela tem um lugar para você colocar a caneta atrás. Aqui ela é magnética, então quando eu quero tirar aqui o iPad, ele sai com facilidade e ao mesmo tempo fica protegido. Também é um recurso interessante. Bom, de equipamentos é isso. Agora eu quero mostrar para vocês a plataforma que eu uso para atender. Essa plataforma aqui chamada Psicodoc. Eu criei um paciente teste aqui para mostrar para vocês como funciona na tela. Ó, basicamente, eu clico aqui no paciente, clico em sala virtual e aí gera um link, né, de WhatsApp no WhatsApp do paciente
eu copio e colo também. Ela poderia gerar um link automático para o paciente, já ir no horário da sessão, mas eu prefiro eu mesma mandar o link, porque às vezes acontece de uma sessão ou outra não conseguir encerrar no tempo, e aí acaba que o paciente fica ansioso, né? Entra na sala, eu ainda não tô, então eu combino com eles que sempre no horário da sessão eu mando o link, né? Eu mando, oi, boa tarde, tudo bem? Segue o link da nossa sessão. E aí o paciente já entra aqui. Ó, aí é basicamente, vocês vão ver as meninas, deem um oi. Basicamente é essa tela, esse cenário que aparece no fundo. Ali eu costumo ligar uma luz extra também, não vou colocar aqui para não estourar na nossa gravação. Aproveito para mostrar a luz que eu estava falando. E aí, nessa tela aqui, né, fica com esse cenário aqui no fundo, né? E o paciente entra aqui e aparece aqui numa tela grande e eu fico pequenininha aqui para mim e ele vice-versa, né? E aí aqui eu tenho vários recursos que são interessantes, como eu falei para vocês, né? Eu posso compartilhar, por exemplo, um vídeo do YouTube para fazer uma psicoeducação, formulários, né, da plataforma que são... Eu posso desenvolver formulários, ou eles também têm formulários prontos também, ou outros colegas que também usam a plataforma criam seus próprios formulários. E é bem legal isso. E aí a gente pode fazer um exercício aqui na hora, tem baralhos. Eu posso compartilhar minha tela, né, como eu disse para vocês. E tem aqui também a parte de registrar o prontuário, que aqui eu consigo, inclusive, gravar e transcrever essa sessão totalmente seguro, criptografada, para efeitos realmente de elaboração de prontuário, e os pacientes obviamente autorizam isso contratualmente, né, quando a gente inicia a terapia. E aí aqui eu consigo controlar a minha agenda, os recebimentos, enviar exercícios, materiais para os pacientes, né? Não sei se vocês chegaram a ver na tela anterior. Aqui tem o caderno do paciente. Aqui, como é um paciente teste que eu fiz só para mostrar para vocês, ainda não está conectado o caderno do paciente, mas eu conecto o caderno do paciente aqui, eu mando os exercícios, os formulários, e ele acessa isso num aplicativo lá, né, no celular dele. E aí é bem legal isso. Ele pode também fazer registros de humor, tarefas, né, que precisam ser feitas ali ao longo da semana para a terapia continuar fazendo efeito, para o processo terapêutico em si, né? Então aqui eu tenho acesso a todos os registros de sessão e todas as ferramentas aqui para atender os meus pacientes, né? E aí, ao final do atendimento, né, eu faço aqui o prontuário de maneira pela IA da própria ferramenta. Isso é muito prático, ele já pega a transcrição e já elabora o prontuário a partir, né, das resoluções do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, e isso é muito prático pra gente. Tem a opção também de eu gravar um áudio, se eu não quiser fazer a transcrição, e ele elaborar, né? Eu posso, por exemplo, pegar as anotações que eu faço no meu iPad e adicionar, né? Ou posso adicionar manualmente também, né? Como a gente sempre fez, de digitar o prontuário, mas é muito prático isso, né? Isso otimiza muito o nosso trabalho. E aí, normalmente eu termino de atender, meus atendimentos são seguidos, deixa eu virar para vocês, meus atendimentos são seguidos, então eu deixo 1 hora no final do atendimento do dia ali, né, que normalmente é ali depois do último atendimento do dia, que eu vou só exportar aqui os prontuários, né, na plataforma e vou enviar os planos de ação para os pacientes, né, que eu mando direto pelo aplicativo e mando também no WhatsApp para o paciente não ter desculpa que não recebeu o plano de ação. Às vezes eu mando algum lembrete, alguma coisa que ficou daquela sessão para pensar ao longo da semana, algum material complementar. Então eu uso os dois recursos. Eu mando no caderno do paciente para ele acessar pelo aplicativo e mando também no WhatsApp para ficar registrado ali. E aí, no dia seguinte, 1 hora antes de começar os atendimentos, eu sento aqui
E eu já tenho, inclusive, o apoio da ferramenta também para me ajudar no planejamento das sessões, mas eu gosto de fazer isso manualmente. Então eu vejo ali o que ficou combinado da sessão anterior, o que ficou para a gente trabalhar naquela próxima sessão, atualizo o plano de tratamento dos pacientes para iniciar o dia ali com novos atendimentos ali no outro dia, né? Eu não atendo todos os dias da semana, eu atendo às segundas, quartas e quintas, porque nas terças-feiras eu gravo para o podcast, agora também aqui para o canal, e sextas-feiras eu faço supervisão clínica, que também vou começar a usar essa plataforma com as PCs, elas nem sabem ainda, surpresa, mas já já elas vão saber, né, ou vão ver por esse vídeo. E aí eu passo a manhã inteira com um grupo de PCs que eu supervisiono já há muito tempo. E à tarde, normalmente, é o dia de zerar as pendências da semana, zerar entre aspas, né? É o dia de rever as pendências da semana, coisas que eu não dei conta ali de fazer durante a semana, né? Mas tem um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre a minha rotina. Foi o primeiro vídeo do canal, ele ficou bem longo, inclusive eu já vou finalizar esse para não acontecer a mesma coisa. Mas esse é o nosso segundo vídeo, então eu quero pedir muito a ajuda de vocês nessa fase de início de canal. Isso é ainda mais importante para vocês darem um like aqui no vídeo, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho para quando sair vídeo novo vocês ficarem sabendo, mas os nossos dias de vídeo aqui são terças-feiras, meio-dia, o dia que a gente libera aqui o vídeo. Então, e comenta aqui, né, o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu mostre aqui, porque como esse canal, ele é muito aleatório, no sentido de que a gente não tem um nicho específico, né, eu falo desde faxina de casa até a minha rotina de psi online, e eu posso mostrar também a minha rotina nas outras skins aqui. Eu vou adorar compartilhar um pouquinho mais com vocês. Então é isso. Me contem aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma das coisas que eu falei aqui ao longo desse vídeo, me conta se você também trabalha online, como é por aí, o que é indispensável aí na sua vida, né, nesse teu trabalho online, e o que faz o diferencial aí no seu cantinho, que eu vou adorar saber, tá bom? É isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!